Agora vamos falar um pouco sobre a importância da saúde do intestino na nossa saúde e no nosso controle de peso. O intestino é um dos órgãos mais importantes para a nossa saúde. Ele também é conhecido como o segundo cérebro. O nosso intestino ele é um tubo de 7 metros aonde vai acontecer a absorção dos nutrientes no nosso corpo. Se o nosso intestino está saudável, não está inflamado, essa absorção ela é bem feita e a gente vai estar mais bem nutrido, a gente vai estar mais saciado. Agora, se o nosso intestino não funciona bem, ele estiver inflamado, essa absorção ela não vai ser bem feita, ela vai ser comprometida e a gente não vai receber os nutrientes nas nossas células e também vai acabar ficando com mais fome durante o dia. Além disso, outro papel importante do intestino é que ele funciona junto com o nosso cérebro na parte dos neurotransmissores. Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele está intimamente ligado com o sistema nervoso central e depois do cérebro é o lugar onde mais tem terminação nervosa no nosso corpo. Por isso ele está tão ligado com as emoções. Você já deve ter tido aquele frio na barriga quando você viu alguém que você gosta, ou mesmo ficado nervoso e ter tido problema, um piriri, quando você ia ter uma prova ou um compromisso importante. Ou ainda quando você viaja e não está confortável no ambiente, acaba ficando 1 ou 2 semanas sem ir ao banheiro. Isso porque o intestino está muito ligado às nossas emoções. O funcionamento do intestino afeta as emoções e as emoções afetam o funcionamento do intestino. Ele é como uma via de mão dupla. E tem mais, é no intestino que 90 a 95% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da saciedade, é produzido. Então, se o nosso intestino está funcionando bem, ele está produzindo bem esses hormônios. Agora, se ele não funciona bem, se ele está inflamado, ele não vai estar produzindo esses hormônios. E as consequências são muito grandes. Existe um triângulo do bom funcionamento do intestino. E ele tem muito a ver com os hábitos saudáveis que a gente está comentando aqui. A primeira parte desse triângulo é a atividade física. A atividade física e o movimento estão totalmente ligados ao intestino. Como ele é muito grande, se você pratica atividade física, se você se movimenta, você vai estar ajudando o seu intestino a se movimentar também. A segunda parte do triângulo do bom funcionamento do intestino é a ingestão de água. A gente precisa ingerir muita água para que o nosso intestino também funcione bem, né? É como se você estivesse fazendo uma limpeza no seu corpo. O intestino ele precisa das fibras e da água para poder levar toda a sujeira embora. E a terceira coisa importante para a saúde do nosso intestino é a alimentação, é o consumo de fibras. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho agora. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente coma entre 25 a 35 gramas de fibras todos os dias para o bom funcionamento do nosso intestino. Em geral, as mulheres devem comer 25 e os homens 35 gramas. Mas infelizmente, a grande maioria da população não consegue consumir essa quantidade de fibras todos os dias. Foi feita uma pesquisa em 2010 pelo Ministério da Saúde juntamente com o IBGE chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. E nela foi constatado que 74% dos adultos entre 19 e 59 anos não conseguem ingerir 25 a 35 gramas de fibra todos os dias. Ou seja, 3/4 da população brasileira sofrem com problemas de intestino porque não conseguem consumir a quantidade de fibras diária. Outro estudo muito famoso feito no Brasil, chamado Programa SIM, Saúde do Intestino da Mulher, foi feito pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Eles entrevistaram 90 mil mulheres de todos os estados do país. E 77% das mulheres relataram que tem problema com o funcionamento do intestino e que esse problema está totalmente ligado à alimentação. E 90% das mulheres relataram que o problema do intestino interfere no humor, 89% relataram que também tem problema de memória, 83% que tem problemas para se concentrar e 79% disseram que o problema de intestino também atrapalha nas relações afetivas e sexuais. Ou seja, se você começar a cuidar do seu intestino, você vai poder ter muitos benefícios que vão além do funcionamento do intestino, como humor, concentração, memória e até melhora nos relacionamentos afetivos. Agora eu vou passar um outro dado que talvez você nunca tenha ouvido falar. O ser humano tem em média 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias e fungos. E a maior parte dessas bactérias e fungos estão no intestino. Ou seja, nós somos 10% humano e 90% bactéria. Você já deve ter ouvido falar em flora intestinal.
É isso, é esse conjunto de bactérias e fungos. Atualmente, o nome mais moderno para a flora intestinal é microbiota. A microbiota é toda a população de bactérias e fungos que a gente tem no nosso intestino. E essa microbiota, ela pode ser composta de bactérias boas ou bactérias ruins. Vários estudos já mostraram que a microbiota das pessoas magras e saudáveis tem uma quantidade maior de bactérias boas. E a microbiota de pessoas obesas e doentes tem a quantidade maior de bactérias ruins. As bactérias boas, elas se alimentam e se proliferam quando a gente come alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, fibras. Já as bactérias ruins, elas se alimentam de alimentos industrializados e processados. Existem pesquisas que já foram feitas em ratos que tiraram um pedaço da microbiota de um rato saudável e colocaram num rato obeso e ele ficou magro e saudável. E a mesma coisa ao contrário, tiraram a microbiota, ou seja, bactérias de um rato obeso e colocaram num rato magro e ele ficou obeso. Ou seja, se você alimentar bem as bactérias boas do seu intestino, escolhendo bem a sua alimentação, você vai conseguir ser uma pessoa magra e saudável.